Daqui a pouco, uma reportagem sobre composto orgânico. A Universidade Federal de Santa Catarina transforma todo o seu lixo orgânico em adubo. E os municípios do estado que estão adotando essa tecnologia gastam menos dinheiro no manejo do lixo urbano e ainda beneficiam seus agricultores. O lixo é um problema sério em todo o mundo. Se não for tratado direito, pode se transformar em poluição, causar doenças e prejudicar a qualidade de vida das pessoas. Agora você vai ver uma técnica usada na Universidade Federal de Santa Catarina para transformar lixo orgânico em adubo. Ela é simples, eficiente e mais barata que a compostagem tradicional. Florianópolis, capital de Santa Catarina, tem 340 mil habitantes. Cerca de 10% deles frequentam a Universidade Federal. São alunos, professores e servidores que juntos produzem por dia perto de 5 toneladas de lixo. Metade é lixo orgânico, que hoje é todo transformado em adubo. A ideia partiu de um grupo de alunos e professores da Faculdade de Agronomia. Funciona assim. Diariamente, eles coletam restos de comida, cascas de frutas e legumes em todos os restaurantes e lanchonetes da universidade. Quando os jardins são podados, as aparas de grama também têm destino certo. Seguem o mesmo caminho da maravalha, estas raspas de madeira que servem de cama para a criação de cobaias, animais usados em pesquisas. Vem tudo para este pátio. Repare que as pilhas de composto têm formato retangular. É um método diferente de compostagem chamado de leira estática. Um sistema que tem vantagens em relação ao convencional, mas que precisa seguir algumas regras na hora da montagem das pilhas, como explica o professor Caio Inácio. Para trabalhar nesse método nosso, a gente tem que fazer as paredes da leira com aparas de grama, para que a leira fique bem retangular, o que facilita a oxigenação da pilha. E a primeira camada com bastante estrutura, no caso aqui a maravalha, as aparas de madeira. Então a primeira camada de cama, depois na camada do resíduo orgânico dos restaurantes, que é casca de fruta, resto de comida. E a última camada para fechar também de cama. Sempre essa última camada de cama coberta novamente com a grama. Para entender bem o que disse o professor Caio, acompanhe no desenho como é feita a montagem da leira. A largura pode variar entre 1,5 m e 2 metros no máximo. A quantidade de lixo e a comodidade de quem trabalha determinam o comprimento e a altura da pilha, como você vai ver mais adiante. As paredes externas são feitas sempre com grama ou outra sobra vegetal, como capim ou bagaço de cana. Na primeira camada, se coloca a maravalha, que pode ser substituída por algum outro material resistente, como pó de serra ou casca de arroz. A segunda camada é sempre de lixo orgânico, e assim sucessivamente. A última camada, para cobrir a leira, é feita com grama novamente. A primeira vantagem desse sistema é que a cada 2 dias se pode colocar lixo novo na pilha velha. Basta abrir a camada superior, dar uma reviradinha, esparramar o material e misturar. O aluno Guilherme Carione explica por quê. Ela estava numa temperatura em torno de 65 graus. Como a gente abriu, a gente não vai precisar, a gente é obrigado a dar uma revirada para misturar a camada que está sendo colocada com a camada que estava embaixo, para aumentar a temperatura da camada superior. Então a gente faz essa mistura com o intuito de acelerar o processo e assim tapar a pilha, né? O objetivo é fazer uma inoculação, transferir para o lixo novo os fungos e bactérias que fazem a decomposição e que já vivem no material mais velho. Assim, a leira volta a esquentar rapidamente, acelerando a compostagem. E mais, o calor impede que as moscas se reproduzam nas leiras. Depois, é só cobrir a pilha com grama novamente. Uma das principais vantagens desse processo é que as leiras de composto não precisam ser derrubadas e reviradas constantemente.
economizando tempo, mão de obra e, claro, dinheiro. Para não ter que revolver constantemente, nós trabalhamos com dois fatores ecológicos da pilha muito importantes, que é a oxigenação, a entrada de oxigênio e a umidade. E o controle desses dois fatores a gente consegue pela arquitetura especial que a gente dá à pilha, a leira, ou seja, esse formato retangular, não formato de pirâmide, e o uso da maravalha, da para de madeira. A arquitetura é importante porque essa arquitetura retangular ela é muito mais eficiente para fazer entrar ar na pilha, né? Ela tem uma superfície lateral maior que uma pirâmide, entra muito mais oxigênio. E a cama ela ajuda na estrutura da pilha, não deixa que a pilha amasse, né? Que o próprio peso do material faça uma compactação da leira, impedindo que o oxigênio entre. A leira pode ser usada indefinidamente. O que determina a hora de fechar uma e começar outra é a comodidade de quem trabalha nela. A gente para quando já fica incômodo de trabalhar na pilha, que chega numa altura que a gente já não consegue levantar a bomba de novo para colocar o lixo aqui em cima. E revirar também é uma coisa difícil, se estiver muito alto não consegue manejar a pilha direito. Depois você parar de colocar a matéria aí, quanto tempo demora para ficar pronto? Então isso depende também do clima, chuva, calor, tudo, mas em média são uns 2 meses assim que a pilha está descansando. A gente percebe que ela está no ponto quando a gente abre ela um pouco e vê que ela já está fria e não tem mais resto de comida no meio dela. Tu consegue perceber a matéria orgânica dela já esfriou. Não sai mais fumaça? Não sai mais fumaça. Depois de pronta, a pilha vai ser revirada e descansar por mais ou menos 20 dias. Aí é peneirar e usar o adubo. Comparado aos sistemas tradicionais de tratamento de lixo, como os aterros sanitários, as leiras estáticas saem bem mais baratas, além de não causar mau cheiro nem poluição. Já foram feitos estudos aqui para a cidade de Florianópolis, de ex-alunos aqui do pátio de compostagem, e o custo de se fazer um sistema desse para o município seria 30% mais baixo do que a coleta convencional. O sistema como um todo, coleta e tratamento no pátio, seria 30% abaixo. O sistema desenvolvido pela universidade já começa a ser adotado em alguns municípios catarinenses. Esta é Garopaba, a 80 quilômetros da capital, lugar turístico que sofre com a questão do lixo. A cidade tem 20 mil habitantes, mas no verão, na alta temporada, a população quase triplica e o lixo também. O pior é que até 2002, aqui não tinha nem aterro sanitário. O lixo era despejado no meio de um banhado, como explica o vice-prefeito Marinho Nascimento. Marinho, por que vocês decidiram tratar o lixo da cidade com esse sistema? Porque nós vimos fazendo uma agressão ambiental. Nós jogamos nosso lixo num local inadequado. E o Ministério Público pediu para nós darmos um destino final adequado para esse lixo. Então chamamos a Universidade de Santa Catarina, que tem a associação orgânica, que trabalha dentro da universidade, e junto com eles a gente está desenvolvendo esse projeto de reciclagem e compostagem. Hoje, restaurantes, lanchonetes, hotéis e peixarias separam o lixo orgânico do lixo seco, como latas, plásticos e vidros. O orgânico vai para essas bombonas, distribuídas pela prefeitura. Todo dia, quando recolhe uma bombona cheia, o caminhão da coleta seletiva deixa outra, vazia e limpa. Veja que ela é tampada, de forma a não esparramar lixo pelas ruas na hora do transporte. O sistema já resolveu um problema sério. Antes, os pescadores que costumam limpar o peixe na beira-mar deixavam os restos na praia mesmo, causando mau cheiro, atraindo urubus e afastando os turistas. Hoje, todos recebem e usam as bombonas. Fica melhor que a praia fica limpa. Então a gente só acaba e já coloca dentro da bombona. Vai ter menos sujeira na praia e menos aves, menos animais, né? Para comer isso aí. Daqui agora vai ser feito o adubo. A usina de compostagem fica a poucos quilômetros do centro de Garopaba. Funciona junto com a empresa particular que recebe, prepara e comercializa o lixo seco reciclável. O orgânico vai para as pilhas para ser transformado em adubo. Quem coordena o trabalho é o agrônomo Gerson Koenig, ex-aluno da universidade.
A vantagem de trabalhar com esse sistema é que a gente livra o pessoal lá de baixo da reciclagem do material seco do orgânico, que ele contamina, ele gera doença, né? Ele praticamente invalida o material para reciclagem. E a maior vantagem que a gente notou aqui em Garopaba é que a gente desativou o lixão, né? Que era um lixão mesmo dentro de um banhado, e agora a gente desativou ele. Todo esse material que é separado agora, ele tem maior reciclagem e o que sobra é transportado para Tubarão, no aterro sanitário. O que é reciclado é vendido para fora e o resto vira adubo aqui. O resto vira adubo e é utilizado na agricultura do município. A prefeitura vende o adubo pronto a R$ 7,00 o saco de 50 quilos para agricultores da região, como o seu Zezinho, que tem uma horta orgânica de 2 hectares. Zezinho, por que você resolveu começar a usar esse composto orgânico? Porque minha terra aqui é muito arenosa. Eu usava esterco de galinha e queimava muitas plantas, né? Aí eu comecei a usar o composto. Ele deu um resultado bom, porque tu olha, a terra fica úmida, eu aguei só ontem de manhã. Gasta menos água. Eu gasto menos com energia, que é poço artesiano, né? Sei. E a terra fica sempre mais fofinha, mais molhada. Pra mim sai mais em conta, né? Quanto mais eu economizar, né? Melhor. Melhor. Esse sistema de compostagem pode ser usado não só por cidades, serve também para indústrias, fazendas e até para tratar o lixo orgânico doméstico. Bom dia para você. Bom dia e o Globo Rural volta amanhã às 6h15 da manhã.